Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem e seja muito bem-vindo ao nosso devocional de 100 dias. E hoje é o dia 61, tá chegando, hein? E você vai continuar firme, perseverante? Vamos em frente, porque eu creio que Deus tem algo sobrenatural para romper na sua vida esse ano de 2026. Eu creio. E você? Vamos lá para o nosso devocional de hoje? Dia 61. Olha o tema. O que pode ser maior do que os seus sonhos? O que pode ser maior do que os seus sonhos? Pega aí o seu devocional, vamos juntos, acompanhe, porque tem coisas que tem no devocional aqui no livro que eu não comento, eu não falo. Então, se você puder ter o exemplar, é muito bom. Se você já tem, compre e dê de presente para alguém. Tiago, capítulo 5, verso 20, fala assim: saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém? Queridos, amados, hoje o Espírito Santo, ele nos faz uma pergunta que mexe com as nossas prioridades. O que pode ser maior do que os seus sonhos? Diga para mim. E o devocional de hoje conta uma história de um homem que estava com poucas horas para realizar o maior sonho da vida dele: chegar ao topo do Monte Everest. Anos de preparo, planejamento, renúncias, investimento emocional, físico e principalmente financeiro. Estava, a poucos metros de conquistar o maior sonho da vida dele. Mas no caminho, ele encontrou alguém que estava entre a vida e a morte. E naquele momento, Deus colocou diante dele uma decisão que ele tinha que tomar: conquistar o topo, atingir seus sonhos, alcançar eles ou salvar uma vida. E ele decidiu abrir mão do topo para salvar alguém. Preste atenção nisso. Há momentos na vida em que Deus ele vai medir o tamanho do seu caráter. Não pelo que você conquista, mas pelo que você está disposto a renunciar por ele. E eu quero falar de alguns pontos aqui. Primeiro ponto: sonhos são importantes, mas pessoas são eternas. Deus nos dá sonhos, querido. Sonhar não é pecado. Crescer não é pecado. Prosperar não é pecado. Mas existe algo maior do que alcançar o objetivo pessoal: participar do propósito eterno de Deus. E o topo do Everest, ele é alto, mas o valor de uma alma é infinito, é muito mais alto. O topo de uma montanha, ela dura um momento. Salvar alguém ecoa lá na eternidade. Tiago, capítulo 5, versículo 20, ele nos lembra de quem converte alguém do erro, ele salva da morte uma alma. Isso é uma linguagem espiritual muito profunda. Nós estamos falando de destino eterno. E quantas vezes nós estamos tão focados nas nossas metas que deixamos de perceber alguém caído no caminho. Alguém da nossa casa, alguém do nosso trabalho, alguém da nossa igreja, alguém que está sorrindo por fora, mas está morrendo por dentro. Segundo ponto: o teste do caminho é maior do que a vitória do topo. A decisão daquele homem não foi tomada no conforto, foi tomada no frio extremo, no limite do corpo,
na pressão emocional. É assim que Deus prova a gente. Não é quando tudo está ficando fácil e quando você já investiu em tudo. É quando você está quase lá, chegando no seu sonho e tem que abrir mão dele. E abrir mão dói. Talvez hoje Deus esteja te perguntando assim, ó, você quer chegar no topo sozinho ou quer descer para salvar alguém? Jesus fez isso. Ele tinha toda a glória, toda a autoridade, toda a honra, mas decidiu descer. A cruz foi um momento em que ele abriu mão da própria conquista para garantir a salvação invisível de milhões de pessoas. E nós somos frutos dessa decisão. Terceiro ponto, o verdadeiro sucesso é ser um instrumento de salvação. O mundo chama de sucesso a posição. O reino chama de sucesso o propósito. O mundo mede pelo que você acumula, mas o reino mede pelo que você entrega. Quando aquele homem desistiu do topo, muitos poderiam dizer, ele fracassou, mas no céu teve uma festa e uma celebração muito grande. Porque salvar uma vida vale mais do que qualquer bandeira fincada no alto da montanha. Talvez hoje você esteja correndo atrás de algo legítimo, mas Deus está falando assim para você. Não perca pessoas enquanto corre atrás das suas metas. Existe gente perto de você pedindo socorro em silêncio. E às vezes o seu chamado não é subir mais alto, é parar, ouvir e estender a mão. Quarto ponto, há escolhas que definem quem você realmente é. Aquele momento revelou o caráter daquele homem. Sonhos revelam a ambição, renúncias revelam a sua essência. O que você faz quando ninguém está vendo? O que você escolhe quando precisa perder algo para que outra pessoa possa ganhar? Jesus disse que quem quiser ganhar a sua própria vida tem que perder. Mas quem perder por amor a Ele vai encontrar. E talvez hoje Deus esteja pedindo que você desça da sua montanha do orgulho, da sua montanha de agenda cheia, da sua montanha de projetos pessoais, para resgatar um filho, para resgatar um casamento, para discipular alguém, para evangelizar um amigo. 5. Existe recompensa maior do que os aplausos. Quando a esposa daquele homem foi entrevistada, ela disse assim, emocionada, o mundo precisa de pessoas assim. Mas deixa eu dizer algo ainda maior. O céu também precisa de gente assim. O céu celebra quando uma alma é salva, quando alguém volta para casa, quando alguém interrompe a rota para cumprir um propósito. O topo pode te dar reconhecimento, mas salvar alguém te dá significado. E o significado ele é muito mais poderoso do que o próprio sucesso. E pergunte ao Espírito Santo hoje, existe alguém no meu caminho que eu estou ignorando? Eu estou tão focado nas minhas conquistas que deixei de ouvir o clamor de alguém. O que Deus está me pedindo para abrir mão hoje nessa estação? Talvez não seja abandonar um sonho, mas seja apenas ajustar as minhas prioridades. Mas lembre-se, nada é maior do que participar da salvação de alguém. Amém? Quero orar junto com você, em nome de Jesus. Ore junto comigo. Senhor, alinha nosso coração, alinha o nosso coração para estar, Senhor, em sintonia contigo, Pai, a cada dia. Não permita que fiquemos focados somente em nossos sonhos, Pai. Não, e possa perder o propósito que o Senhor colocou em nossas vidas. Não, Senhor, não nos deixe fazer isso. Mas, Senhor, nos dá sensibilidade para perceber o que a gente está deixando pelo caminho, Pai. Nos dá essa sensibilidade, nos dá sabedoria, nos ajuda a discernir
o que a gente está perdendo a cada dia e perdendo o seu propósito. E se for preciso, Pai, nos ensina a renunciar o topo para salvar uma vida. Nos ajuda isso, Pai, a enxergar vidas que precisam de nós. Que vivamos não apenas para conquistar, Pai, mas para transformar destinos eternos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe seu dia e vamos lá, procure alguém hoje, quem sabe você vai ser a diferença na vida dessa pessoa. Amém? Deus abençoe, até amanhã.